E aí, moçada, beleza? A Guinéia, uma saudação. Vocês aí, ó, um brinde. E aí, todo mundo em casa agora, não saia de casa. A gente pode se comunicar desse jeito aqui. É uma questão de saúde pública, uma questão de saúde mundial, né? Então, acho que desde a Segunda Guerra Mundial não tem uma comoção mundial em cima de um evento único. E agora a gente foi atingido em cheio, assim, né? Então, vamos ficar em casa, relaxar, conversar com a família, na distância segura e não estudar em física, né? Tá certo? Eu vou seguir a sequência de vocês aí, então eu vou seguir a sequência do Tetra de vocês. Eu acho que esse assunto está na aula 11 e 12, eu estou sem meu material aqui para gravação, mas eu lembro que é a aula 11 e 12, que é a análise gráfica, né? O último assunto que a gente viu foi queda livre, movimento vertical no vácuo, lá, beleza? Então, vamos dar uma primeira passada aqui em todos os gráficos, para ver o que você precisa saber. Depois eu vou gravar um outro videozinho com uns detalhezinhos, umas dicas, umas pegadinhas que tem nesses gráficos. Mas a geral dos gráficos é isso aqui, ó. Movimento uniforme. A gente precisa saber como é a aceleração, como é a velocidade, como é o espaço para poder fazer a representação gráfica. Então, esse movimento aqui, característica dele é isso, ó. A velocidade é uma constante. Diferente de zero, porque já está lá que é movimento. Eu não vou ficar insistindo nisso assim, né? Então, a velocidade é constante, ele está se deslocando. Se a velocidade é constante, a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Se a velocidade não varia, a aceleração dele vai ser zero. Então, o gráfico da aceleração, ó, vai coincidir com a linha horizontal. Então, vai ser aqui em cima. Quer ver? Um cuidado que tem que ter. Se eu não soubesse que é um movimento uniforme e aparecesse esse gráfico, eu podia dizer que ele estava em movimento uniforme, ou então ele podia estar em repouso também, né? Só que como eu disse que ele está em movimento, aí eu sei, ó, a aceleração dele é zero. Velocidade constante, diferente de zero. Então eu vou ter qualquer valor, poderia ser negativo ou positivo, um determinado valor aqui qualquer, e à medida que o tempo vai passando, esse valor permanece. Então, constante, ou seja, uma reta paralela em relação ao eixo horizontal. Que propriedade importante tem nesse gráfico aqui de velocidade em função do tempo? Isso aqui medido em metro por segundo, isso aqui medido em segundos. Todo gráfico, a gente pode fazer uma tentativa, assim, ó. Você tenta, eu vou calcular a área abaixo do gráfico. Na hora que você calcular a área abaixo do gráfico, ela vai dar um resultado, vai tentar, e a unidade é que vai ser a nossa visualização do que é essa grandeza. Então, se a gente calcular essa área, isso é um retângulo. Eu vou fazer base vezes altura. Acompanha aqui comigo, ó. Segundo vezes metro por segundo, e isso vai sobrar um metro, né? Então, a grandeza que a gente acha na área desse gráfico aqui é alguma coisa medida em metros. Então, pode ser a distância percorrida por ele é numericamente igual à área do gráfico. E aí vem as considerações depois, que já caiu até na última prova lá, se é a distância percorrida, se é o deslocamento, a gente tem que analisar um pouquinho mais. Mas de uma forma geral é isso, ó. Se você calcular a área abaixo desse gráfico, você vai achar metros. O problema é se ele vai e volta, né? Daí vai ter a distância percorrida na ida, distância percorrida na volta, aí tem uns detalhezinhos para resolver nos exercícios. Mas o geral é isso, a distância que ele vai andar é essa área, e a velocidade constante. Como é a função de espaço agora? Qual a característica do espaço? É a formulazinha do sorvete, ó. S igual a SO mais V vezes T. Então, sendo uma função do primeiro grau, porque a minha variável é o tempo, S em função de T vai ser de que jeito? Ele vai começar em algum lugar, o lugar que ele começa é a posição inicial, ou é o SO. O que pode acontecer com ele agora? Ele pode andar progressivo, ou ele pode ter um movimento retrógrado. Só isso, né? Ou ele progride na trajetória, ou ele regride na trajetória. Então, se eu fizer assim, ó, a função é crescente. Significa o quê? Que ele foi crescendo a sua posição. Nesse caso aqui, a velocidade vai ser positiva. Então, característica do gráfico. É uma reta que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Se ela for crescente, a velocidade é positiva. Se ela for decrescente, aí não sei. Se ela for decrescente, a velocidade é negativa. Pronto, né? Então, identificar esse gráfico. E a principal cobrança de vocês vai ser essa. Você ver qualitativamente como é o gráfico. Saber como representa esse, como representa esse, como representa esse. Se você não souber identificar isso, não adianta começar. Você tem que saber isso aqui. Se você ficou com dúvida, você para aqui agora, volta e vê o que aconteceu, certo? Só cuidado assim, porque se você parar agora aqui e voltar, você nunca mais vai sair daqui, né? Então você tem que parar aqui agora se você não entendeu. Se você entendeu, você continua. Então é condicional. Se entendeu, continua. Se não entendeu, você volta. Fechou? Beleza, então. Move. O que vem a ser o move? Ele é um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Ele está andando, a velocidade dele varia, mas o jeito que a velocidade varia é uniforme. Ou seja, a aceleração dele, deixa eu dividir aqui que for feito. A aceleração dele é uma constante
Vou botar aqui, ó. O A é igual a uma constante diferente de zero. Então ele tem aceleração, porque lá é constante, isso aqui é igual a zero, né? É possível ser constante igual a zero? Ó, nesse momento, tenho zero dinheiro no meu bolso. Agora, tem mais nada no meu bolso, zero ainda. Então, estou constantemente sem dinheiro. Então, pode ser, né? Constantemente igual a zero. É constante, só que diferente de zero. Como vai ficar o gráfico? Pode ser uma reta paralela ao eixo horizontal em cima ou embaixo. Vou desenhar aqui em cima. De novo, ó, eu vou tentar calcular a área. Será que essa área dá algum resultado interessante? Ó? Tempo medido em segundos, aceleração medida em metros por segundo ao quadrado. Quer ver? Vou usar um borrão aqui em cima. Ó. Se eu multiplicar essa unidade por essa, vai ficar assim. Ó. Segundo vezes metro por segundo ao quadrado. Corta, corta, sobra metro por segundo. Tem um reflexozinho aqui, mas eu acho que dá para ver, né? Então, essa área aqui é alguma coisa que eu calculo cuja unidade de medida é metro por segundo. O que é? Isso aí, velocidade. Só que cuidar que não é a velocidade. É a variação da velocidade, vai ser numericamente igual à área. A gente não sabe se ele está andando mais rápido, mais devagar. Porque lembra, né? Para classificar esse movimento eu tenho que saber velocidade e aceleração. Então, a variação da velocidade é numericamente igual à área. Se ele estava parado, ele vai andar. Se ele estava andando, pode ser que ele freie, pode ser que ele ande mais rápido. Não sei. Só com esse gráfico eu sei quanto a velocidade variou, mas não sei quanto ele andou, por exemplo. Esse gráfico não diz pra gente quantos metros o corpo percorreu. O gráfico da velocidade. Qual vai ser a característica da velocidade? É a formulazinha da vovó mais gostosa. Ó. Na verdade era a vovó mais tarada, né? Vovó tarada. Então, V igual a VO mais AT. É uma função do primeiro grau. Sendo uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Eu vou começar em algum ponto aqui de novo, ó, V0 é o coeficiente linear da reta. O que pode acontecer com esse gráfico agora? A velocidade pode crescer ou a velocidade pode decrescer. Então, velocidade crescendo, alguma coisa assim. Nesse caso, como a função é crescente, o coeficiente angular da reta é positivo. E o coeficiente angular da reta para a gente é a aceleração. Aqui coincidiu, né? Que é AX mais B. Então, o AX é o mesmo que a variável T. Aqui o nosso coeficiente angular é o A. Então, aceleração positiva, a função é crescente. Aceleração negativa, a função é decrescente. Fechou? Continua valendo a propriedade aqui do gráfico. Se eu calcular essa área, a distância que ele vai percorrer é numericamente igual à área. Fechou? Então tá. E a função de espaço, ela vai ser uma função do segundo grau, né? É S igual a SO mais V0 vezes T mais A sobre 2 T ao quadrado, que é o nosso sorvetão. Qual é o formato do gráfico associado a uma função de segundo grau? Uma parábola. Desse jeito assim, ó. Aqui é o S0, ou seja, a posição inicial. Aí ele começou descendo o movimento, ou seja, andando para a esquerda, depois ele parou, andou para a direita. Que informações eu posso tirar desse gráfico? Quando eu tiver função crescente, a velocidade é positiva. Até aqui, ó. Quando a função for decrescente, a velocidade é negativa. Então, velocidade negativa porque decresceu. Velocidade positiva porque cresceu. E a aceleração é o que acompanha o T ao quadrado. Aí a aceleração está associada com concavidade. Concavidade virada para cima ou concavidade virada para baixo. Nesse caso aqui, ó, a concavidade está virada para cima, né? Então a aceleração é maior do que zero. O bonequinho fica feliz, olha que fofo. Ó. Que amor. Então, se a aceleração for positiva, a boquinha fica sorrindo. Se for negativa, eu não sei. Se for negativa, ele vai ficar com a concavidade para baixo. Tá? Então essa é uma primeira passada de identificação. Eu já vou gravar um outro videozinho ali na sequência para a gente ver alguns casos particulares. Quando você joga um corpo para cima, depois desce, como fica isso, né? Como fica o gráfico desse tipo de movimento. Fechou? Até daqui a pouquinho. Guilherme. Vou passar o vício.